manter a saúde física e mental na gravidez e no pós-parto? Como ser mãe sem surtar? Nesta palestra, eu vou apresentar dicas simples e eficazes para você vivenciar essa fase que é tão importante de uma maneira mais leve, com energia e disposição. Eu sou Angélica Banhara, jornalista especializada em saúde e bem-estar, colunista do jornal O Globo e autora do livro Guia da Grávida em Forma, da editora Abril. Eu trabalhei na editora Abril por 17 anos, como diretora de redação das revistas Boa Forma, Men's Health e Women's Health. Eu pratico yoga há 20 anos e sou instrutora de Super Yoga. Esse conteúdo é baseado nos pilares da saúde do Ayurveda e nos pilares da saúde segundo a medicina do estilo de vida. É baseado também na minha experiência pessoal como mãe. Eu tenho 2 filhos, o João, de 21 anos, o Pedro, de 17. Quando eu tive o João, eu tinha 35. O Pedro, eu tinha 39. Eu tive os 2 de parto normal e amamentei os 2 até os 10 meses. Mas vamos falar um pouquinho sobre Ayurveda e medicina do estilo de vida. O Ayurveda é a medicina milenar indiana. A palavra quer dizer conhecimento da vida. O Ayurveda estuda aquilo que nos deixa saudável e o que nos deixa doente. Os pilares que nós vamos abordar aqui são movimento, alimentação, sono e silêncio. Silêncio querendo dizer estar presente por inteiro naquilo que a gente está fazendo. Seja cuidar do filho, seja num jantar com os amigos, seja numa reunião de trabalho. É atenção no momento presente. A medicina do estilo de vida é uma abordagem médica baseada em evidências, ou seja, em pesquisas científicas, que prescrevem a adoção de hábitos saudáveis para prevenir e tratar doenças crônicas, que são as que mais matam no mundo hoje. Então nós estamos falando de colesterol alto, hipertensão, diabetes, obesidade e vários tipos de câncer. Os pilares da medicina do estilo de vida são muito semelhantes aos do Ayurveda. Alimentação balanceada, prática regular de atividade física, controle do estresse, sono restaurador, controle de substâncias tóxicas como tabaco e álcool e cultivar relacionamentos saudáveis. Quando a gente fala de Ayurveda e medicina de estilo de vida, é interessante a gente observar que o Ayurveda tem cerca de 4.000 anos. A medicina do estilo de vida é super recente, tem 20 anos. Ela nasceu na Faculdade de Medicina de Harvard, mas as duas, além de terem os pilares semelhantes, têm outro ponto em comum. Elas colocam o ser humano no centro da atenção, porque elas entendem que a saúde da gente depende das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Isso significa, então, um poder e uma responsabilidade que cada uma de nós tem sobre a nossa saúde e o nosso bem-estar. Mas calma lá, que a gente não precisa ser PhD para ser saudável. Na verdade, o bom senso e a autoobservação ajudam muito nesse processo. Vamos começar então com a nossa primeira dica para ter a gravidez e o pós-parto cheios de saúde e disposição, que é se observe, escute o seu corpo. O que isso significa? O nosso corpo diz o que funciona para a gente e o que não funciona. É só a gente parar um pouco para observar. Quando a gente tem uma indisposição, quando a gente tem uma dor, normalmente se a gente for reparar no que a gente fez logo antes, a gente vai começar a perceber o que está causando aquele problema, né? E no fundo, a gente sabe o que é saudável e o que não é. Difícil é a gente colocar isso em prática. Mas a gravidez pode ser um momento legal para a gente começar a fazer pequenos ajustes na nossa rotina que no final das contas vão fazer uma grande diferença. Passando agora para a segunda dica, alimentação. E a sugestão aqui é ter um cardápio baseado em alimentos de origem vegetal.
Isso tem até um nome, né? É a dieta plant-based, que vários estudos científicos já comprovaram que essa é super saudável para o ser humano em qualquer fase da vida. E o que é isso? É priorizar o consumo de frutas, verduras, leguminosas, que são os feijões, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Também os cereais integrais, priorizar o consumo dos produtos integrais, das castanhas, que na verdade incluem o amendoim, a amêndoa, a castanha de caju, castanha do Pará, as nozes e as sementes, semente de gergelim, de abóbora, semente de girassol. Esse combo que a natureza nos oferece todos os nutrientes que a gente precisa para se desenvolver bem. Ah, mas então não pode consumir carne e produtos de origem animal? Não é que não pode. A dieta plant-based estrita não inclui o consumo de produtos de origem animal, mas existe sim uma flexibilidade aí na plant-based. A orientação é que a gente consuma menores quantidades de produtos de origem animal e a gente tenha um cuidado de olhar de onde está vindo o que você está comendo. Por exemplo, optando por carnes que não usem antibióticos e hormônios indutores de crescimento. Tem um outro ponto de atenção que é reduzir o consumo de ultraprocessado. Ultraprocessado é aquilo que a gente tira do pacote, que se a gente for analisar bem, tem muito pouco de comida. É mais um produto que a indústria fez que tem normalmente excesso de farinha branca, de açúcar, de gordura, de sódio e de aditivos químicos, muito pobre nutricionalmente. Então, de novo, ninguém está proibindo nada, mas o que der para a gente restringir desses alimentos, a saúde agradece. Ainda mais nessa fase que é simples assim, o que você come está indo para o seu bebê. Então você está trabalhando no dia a dia na construção de um organismo mais saudável. É importante a gente levar isso em consideração, né? Então é mais comida de verdade, descascar mais, desempacotar menos. E tem uma consideração importante em relação ao álcool. As diretrizes mais recentes da medicina afirmam que não existe níveis seguros para o consumo de álcool. Isso significa o quê? Não faz bem, faz mal. Então, sabendo disso e sabendo que tudo que você come vai para o bebê, se você beber, tomar álcool, isso vai para o bebê. Então a recomendação é não consumir bebida alcoólica na gravidez e até terminar a amamentação. Essa é a orientação. Agora tem algumas coisas também que eu queria falar para vocês, porque tem umas dicas de alimentação que são importantes especificamente para a gravidez. Nessa fase, nos primeiros 4 meses principalmente, está acontecendo uma verdadeira revolução no organismo da mulher. Os hormônios estão todos, enfim, trabalhando para a formação desse novo ser. E isso pode gerar desconforto. Não significa que o que eu vou falar vai acontecer com todo mundo, mas é muito comum ter enjoo, azia, a digestão fica mais difícil, tem um cansaço que às vezes a gente não sabe de onde vem. Enfim, para algumas mulheres tem prisão de ventre também. E aí tem algumas dicas de alimentação que podem ajudar nesse processo. Por exemplo, fazer refeições menores. A gente come menos, a gente poupa um pouco, essa questão torna a digestão um pouco mais fácil. Então, você fazer uma refeição com menos comida um pouco, evitando aquilo que a gente já sabe que tem digestão difícil, né? Que é fritura, gordura e carne, assim, né? Dependendo, optar por carnes mais leves, se for consumir carne, isso vai ajudar a ter uma digestão um pouco mais, enfim, funcional. Tem também a questão de você usar ervas, temperinhos naturais como orégano, manjericão, alecrim, salsinha, cebolinha, o gengibre e a cúrcuma, inclusive, para preparar os pratos, porque essas ervas elas estimulam a nossa capacidade digestiva. Por outro lado, é legal evitar refeições muito apimentadas, né? Porque se a azia é uma questão, enjoo também, é melhor maneirar na pimenta. Tem uma dica também que é não ficar intervalos muito longos sem comer.
É importante você observar o teu corpo porque você vai entender o que vai funcionar melhor para você. No meu caso, por exemplo, eu preferia alimentos salgados e cítricos, né? Eu tinha vontade de comer tomate, abacaxi, maçã, era um lanche que eu fazia direto, eu levava sempre para o trabalho, eu levava maçã verde, inclusive, que eu achava, não sei, achava que me caía melhor. Também torradinha salgada, torradinha de pão integral, porque ela ajudava a dar uma aprumada, sabe? Eu não cheguei a ficar vomitando, não vomitei nenhuma vez, mas eu fiquei assim uns 3 meses com a sensação de que eu tava meio num barco assim o dia inteiro, sabe? Meio mareada. E a hora que eu comia essa torradinha salgada, dava uma aprumada, então que eu comia uma maçã. Tem uma outra dica também. O organismo da gente precisa de muita água nessa fase, porque a gente aumenta a quantidade de sangue circulante no organismo. Mas se você tomar um copo de uma vez, pode ser que dê enjoo. Então a ideia é ficar bebericando, né? Deixa o copo do lado, vai tomando aos poucos. E os chás podem ser um ótimo aliado também nessa fase. Então, chás de ervas, né? E tem aqui, por exemplo, para enjoo, a sugestão é chá de gengibre com gotas de limão. Para má digestão, erva doce ou gengibre, ou os dois combinados. Para azia, chá de casca de maçã. Para prisão de ventre, chá de erva doce. Para gases, chá de camomila. E se você está numa fase de mais ansiedade ou quer ajudar a ter um sono um pouco mais tranquilo, você pode misturar, por exemplo, camomila com erva cidreira. Então, fica a dica aí, a dica de alimentação. Número 3, dica número 3, mexa-se mais e todo dia. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia recomenda a prática de 30 minutos de atividade física moderada todo dia, se você não tiver nenhuma complicação médica ou obstétrica. Então a sugestão é sempre, antes de fazer atividade física, trocar uma ideia com o seu médico para saber se está tudo ok. Os benefícios da atividade física, você já sabe, são inúmeros, né? Mas eu fiz uma listinha aqui só de benefícios específicos para a gravidez, para, no caso de você estar parada, eu te convencer que vale a pena você colocar a atividade física no seu dia a dia. Vamos lá. Então, bom, um que serve para qualquer pessoa ao longo da vida, né? Aumento do bem-estar e disposição. Isso é fato. A gente se movimenta, a gente se sente melhor. Melhora o humor, melhora tudo. Evita o ganho excessivo de peso. Diminui a ansiedade. Alivia a prisão de ventre. Ajuda a reduzir o inchaço e a dor nas costas. Dor nas costas fica comum, principalmente depois que a barriga começa a crescer, dá dor na lombar. E muitas mulheres têm também retenção líquida, né? A atividade física também aumenta a capacidade cardiorrespiratória, porque o nosso consumo de oxigênio durante a gravidez aumenta entre 15% e 20%. Melhora a circulação sanguínea, porque o volume do sangue aumenta também entre 30% e 50% na gravidez. Reduz o risco de diabetes. Diminui as complicações obstétricas, como pressão alta e pré-eclâmpsia. Diminui o risco de parto prematuro. Reduz a duração da fase ativa do parto, ou seja, quando você entra em trabalho de parto, para você não ficar 20 horas até o bebê nascer. Reduz o tempo de hospitalização e facilita a recuperação no pós-parto. Tá bom ou quer mais, né? Acho que eu te convenci que é importante. E aí a gente não tá falando de nenhuma atividade mega cara, mega difícil. Você pode fazer uma caminhada. Se você tiver a oportunidade de andar ao ar livre, melhor ainda. Você vai produzindo vitamina D, tomando aquele solzinho, respirando. Enfim, funciona super bem. Entre as atividades físicas, tem algumas que são especificamente recomendadas na gravidez, que são o Hatha Yoga, né? Exceto torções e posturas que você pressione o abdômen, a ginástica localizada, natação, hidroginástica e alongamento. No meu caso, por exemplo, na primeira gestação eu fiz hidroginástica com natação.
No segundo filho, eu já tinha conhecido yoga e aí eu optei por fazer yoga e hidroginástica. Se você tem a possibilidade de fazer numa turma de gestantes ou com um profissional que trabalhe com gestantes, é ótimo. Não foi o meu caso, porque eu trabalhava na Editora Abril, tinha uma academia lá dentro e eu fazia na hora do almoço. Eu continuei fazendo as atividades que eu já fazia, eu só combinei com o tempo do professor que eu estava grávida, eu tinha autorização do obstetra, é lógico, e aí eu fui... enfim, eles foram adaptando as atividades para eu poder fazer. E foi ótimo, eu trabalhei praticamente até as vésperas do parto e me ajudava a me sentir muito bem, deu muito certo. Agora, tem algumas atividades físicas que não são recomendadas na gravidez. E não interessa o tanto que você é atleta, performer e tudo mais, é assim, a intensidade tem que diminuir na gravidez. Porque acontece, tudo aquilo que eu estava falando, aquela revolução hormonal e adaptação para receber, gerar e construir esse novo ser, a sua energia, a prioridade é essa. Então, a atividade física é um complemento para que isso dê certo. Então, atividade de alta performance não é recomendado atividade moderada. Então, crossfit, HIIT, não. Escolhe uma outra coisa um pouco mais leve. Esporte com bola? Não, porque corre o risco de levar uma bolada na barriga. Tênis, futebol, basquete, vôlei. Dá um tempo nessa fase, né? E também atividades que exijam muito equilíbrio, tipo luta, step, porque o que acontece? À medida que a barriga vai crescendo, vai mudando o seu eixo de gravidade e a gente vai se adaptando, mas é mais fácil a gente perder o equilíbrio e cair. Então, não queremos correr o risco, não é mesmo? Então, isso a gente está falando de atividade física na gestação. Quando a gente fala de pós-parto, tem uma coisa que eu queria falar que é bem importante, que são os exercícios de Kegel. O que são esses exercícios? São para fortalecimento do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é a musculatura que sustenta os nossos órgãos abdominais. Então você imagina o tanto que essa musculatura é exigida durante a gravidez. Logo que o bebê nasce, então é importante a gente trabalhar para fortalecer essa musculatura. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho dessa necessidade. O útero da mulher é mais ou menos do tamanho de uma pera, tipo uma mão fechada. Quando a gente está no final da gravidez, ele está do tamanho de uma melancia. Quando o nenê nasce, essa redução não é imediata, né? O nenê sai, ele fica mais ou menos do tamanho de um melão. E ele vai contraindo e voltando ao normal aos poucos. Tem uns meses para esse processo acontecer, mas o que pode ajudar nesse processo? A amamentação, porque quando você amamenta, prioridade número 1, alimentar o bebê com tudo que há de mais perfeito para ele. Acaba também, efeito colateral, queima cerca de 700 calorias por dia quando você está amamentando. E cada vez que você amamenta, você produz hormônios que estimulam a contração uterina e o útero vai voltando ao tamanho normal. Quando a gente está amamentando, se a gente observar, a gente até sente essas microcoliquinhas assim. E uma outra maneira de estimular o útero a voltar ao tamanho normal é fazendo esses exercícios de contração do períneo. Não é nada complexo, é muito fácil. É a força que você faz para segurar o xixi. Para segurar o xixi e para segurar o número 2. Então, você deve estar assistindo a palestra sentada, aproveita e tenta fazer você mesmo essa contração. O exercício é simples assim, você está sentada ou você está deitada, você faz a contração do número 1 e número 2, segura um pouquinho e relaxa. Contrai de novo, relaxa. A ideia é fazer séries de 10 vezes, várias vezes por dia, a hora que você tiver oportunidade. É muito simples e é muito importante. Quando a gente fala em atividade física pós-parto, é super complicado encaixar na agenda. Primeiro porque não é a prioridade é o bebê. Nas primeiras semanas, primeiros meses, né? Enfim, a vida da gente vira meio de ponta cabeça e na verdade a hora que você viu, chegou no fim do dia e às vezes você não conseguiu nem tomar banho, muito menos fazer atividade física. Como eu fiz? Eu
comecei, a partir de 2 semanas, eu acho que foi mais ou menos isso, quando eu comecei a poder sair com o bebê para passear de carrinho, então essa virou minha atividade física, passear de carrinho com o bebê. Eu escolhia um horário, né, os meus nasceram em fevereiro, então eu escolhia um horário que não tivesse muito quente e eu ia andar de carrinho. Pra mim foi uma bênção, entendeu? Porque eu fazia 2 semanas dentro de casa, acho que foi muito tempo, só na pandemia eu fiquei mais tempo dentro de casa. Então a história de eu estar ao ar livre, de eu estar vendo pessoas, também tira um pouco, desvia um pouco o foco daquela coisa de você só ficar ali querendo fazer tudo muito perfeitinho e tal. Você dá aquela relaxada, o bebê fica feliz, fica olhando o mundo e foi ótimo, foi tão bom que eu comecei 1 hora por dia de manhã e logo depois eu comecei a andar 1 hora por dia à tarde também, porque era um momento muito bom para nós dois. Então durante os 5 meses que eu tive de licença maternidade, eu caminhava 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Veja bem, é caminhar, tá? Não é andar até a pracinha, sentar no banco enquanto o nenê dorme e ficar mexendo no celular, porque isso daí não traz benefício logo para ninguém. Então, eu acho que essa é uma sugestão. Teve uma outra coisa que eu fazia também. Os meus, quando era tipo 5h30 da tarde, finalzinho da tarde, eles tinham um choro que eu não acho que era de cólica. Eu acho que era mais assim, um cansaço mesmo de processamento de muitas informações, né? Porque é muita cor, é muita forma, muito som, imagina só, né? É muita novidade. Então eu acho que dava uma canseira neles, eles choravam e aí eu dançava com eles na sala. E eu achava muito gostoso, é lógico que eu não pegava rock pauleira, eu pegava umas músicas que eu achava, enfim, mais easygoing. E aí colocava aqui com a barriga no meu braço e a gente dançava na sala e era muito gostoso, era um momento meio nosso ali. E era um jeito de também dar uma soltada na musculatura, porque o que acontece? Por mais que a gente esteja bem condicionado fisicamente, a gente acaba exigindo músculos que a gente não exigia de uma outra maneira e trabalhando de uma maneira não exatamente correta. Porque a gente tende a segurar mais o bebê de um lado do que do outro, então segura para mamar, segura para isso, segura para aquilo, vai pesando tudo aqui nessa musculatura do pescoço, aqui do trapézio, vai ficando tudo duro, a gente dorme pouco, então descansa menos. Então, é importante a gente tentar dar uma alongadinha, né? E aí não precisa ser com uma aula formal, pode ser 5 minutinhos em algum momento que o bebê dá uma dormidinha e você vai lá e dá aquela esticada boa para um lado, para o outro, pega uns exercicinhos ali que tem vários de alongamento básico, principalmente da cintura para cima, né? E, bom, também tem a lombar, precisa, na verdade, alongar o corpo inteiro, mas, assim, tentar fazer uns exercicinhos de alongamento ali para, enfim, ter mais bem-estar nessa fase que é meio conturbada, né? Então falamos ali da terceira dica, que é de atividade física, colocar mais no dia a dia. Vamos para a quarta dica, que é respirar fundo e meditar. A respiração é o movimento mais importante para a nossa vida e para a nossa saúde. E a gente nasce sabendo respirar direito, só que a gente vai desaprendendo isso ao longo da vida. Muito por causa da correria, da ansiedade. Quando você vê um bebê dormindo, você vê a barriguinha dele fazendo assim, subindo e descendo. A gente vai ficando ansioso com a vida e a gente vai respirando só aqui em cima, uma respiração curtinha, que é pura ansiedade. Então, na verdade, aqui fica um convite para a gente reaprender a respirar. Por quê? Porque além de ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, isso não é só na gravidez, é na vida. Se você está à beira de um ataque de nervos, para e respira fundo umas 3 vezes, o que acontece é fisiológico. A tua pressão arterial vai voltando para o normal, você oxigena o cérebro, e você tem uma clareza de pensamentos para você tomar a decisão mais certa. Porque quando a gente age por impulso, o risco de ter que pedir desculpa depois é grande. Então, quando você respira fundo, você retoma o controle das suas emoções. Daí já vale para a vida, né? Agora, especificamente quando a gente fala de gravidez, de pós-parto, os exercícios respiratórios, eles diminuem a tensão muscular e a fadiga
e eles aumentam a energia e o bem-estar. E também tem uma coisa importante, eles são uma ferramenta bem importante para a hora do parto, porque é muito legal, tudo maravilhoso, porém tem dor. Depois a gente esquece, passa, mas na hora às vezes dá meio nervoso e tudo mais, e a gente respirar ajuda muito. Eu usei muito isso e foi muito bom para mim. Então, mas nada melhor que a gente sentir na pele, né? Então, aproveitando que você está sentado aí vendo a palestra, então ajeita o corpo na cadeira, alonga as costas assim, abre o peito, descruza as pernas, coloca os 2 pés no chão, fecha os seus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente volta a atenção para o nosso interno, né? E coloca uma mão de levinho aqui na barriga. E procura relaxar a sua barriga, principalmente essa região do diafragma, que é aqui perto da boca do estômago, relaxa. E aí você inspira pelo nariz e procura sentir a respiração no seu abdômen. Quando você solta o ar, o abdômen murcha. Inspira devagar, sente o abdômen expandindo. Solta o ar e o abdômen murcha. E uma última vez a gente inspira e solta o ar. E eu tenho certeza que vocês perceberam a diferença. O tanto que fica tudo mais claro, o tanto que os pensamentos assentam. Eu senti isso e eu tô aqui falando com vocês, né? Então, é uma ferramenta super importante e que vocês podem usar ao longo do dia, escolhendo aí o melhor horário. Vai começar a trabalhar, dá umas respiradas. Tá meio agitada e vai comer? Para antes, respira um pouquinho. E aí tem uma coisa interessante também. A respiração, esse tipo de respiração é o primeiro passo para a meditação. Não sei se você já tentou meditar ou se você acha que nem tentou, mas que meditação não é para você porque você é muito agitada. Mas o que acontece? As principais técnicas respiratórias usam a respiração como âncora, a nossa atenção na respiração. Então, se você começa colocando esses exercícios respiratórios ao longo do seu dia, depois baixa um aplicativo, tem vários aplicativos de meditação gratuitos, normalmente eles têm cerca de 5 minutos. E começa a fazer, experimenta, porque o que acontece? São 5 minutos por dia que vão fazer uma super diferença para você levar para a vida, tá? Então a gente falou aqui da nossa 4ª dica e vamos passar para a 5ª dica, que é cuidar do sono. O sono é muito importante também para todo mundo em todas as fases da vida, porque não é só a fase que a gente desliga do mundo. A gente faz sim um reset da nossa cabeça, mas enquanto isso acontece, é durante o sono que tem o processo de renovação celular, o processo de construção muscular, né? Quando você faz a musculação, é durante o sono que os músculos vão se fortalecer. A fixação da memória se dá durante o sono também. Quem dorme mal e tem muita insônia tem uma memória pior. Então, isso daí só dando alguns exemplos. Imagina, então, na fase da gestação, você multiplica tudo isso por 2, né? Agora, a gente tem que se preparar para dormir. Essa que é a questão, porque é um período de 8 horas. Quando você vai fazer uma viagem, se você vai fazer uma viagem de 8 horas, você se prepara para isso. Se você vai de carro, você coloca a gasolina, calibra o pneu, vê se a água e o óleo estão bem, se está tudo certo, não é mesmo? Então, quando você vai dormir, você também tem que se preparar. Não adianta ficar respondendo e-mail na cama, ficar com a cara colada na rede social, ficar assistindo série de mega explosão, mega tensa, e aí de repente fechar os olhos e achar que vai dormir. Não vai. Então, é importante você observar como está o seu sono e ver se ele já está ok, maravilha. Porém, se ele está mais ou menos, o que será que você pode fazer para tornar o ambiente todo mais propício e se preparar? Isso até tem um nome na medicina, que chama higiene do sono.
Que a hora que você vai ler a lista das coisas, você fala, ai, Angélica, isso é óbvio. Então, só que a gente não anda fazendo óbvio, né? Então, bora fazer o óbvio, preparar o quarto. Então, o primeiro passo é tirar a televisão do quarto, tá? Primeiro passo para dormir bem, tirar a televisão do quarto. Reserve o quarto para dormir e para namorar. Rede social, computador de trabalho, série, fora do quarto, né? E aí, se de repente você assistiu uma série que estava mais tenso e tudo mais, reserva 15 minutinhos para você ler alguma coisa antes de dormir. Porque a hora que você vai lá, bota uma luz de cabeceira que não é muito forte e vai ler alguma coisa que também não é muito pesada, você muda a estação e você já começa esse processo de preparação para o sono, né? Agora vamos para a sexta dica, que é escolher os profissionais e serviços que estejam alinhados com aquilo que você acredita. O que eu estou falando? De obstetra, maternidade e pediatra. Porque se você tem a intenção de fazer um parto normal, que eu dou maior apoio, eu e as sociedades médicas, né? Porque o parto normal é mais seguro para a mulher e para o bebê, é importante que o seu obstetra esteja alinhado com essa proposta, né? Não dá para você se preparar física e emocionalmente para um parto normal, a hora que chega no 8º mês descobre que ele vai tirar férias e que está querendo agendar uma cesárea. E isso acontece, eu já ouvi falar de vários casos. Então, se acontecer com você, troca de obstetra, porque você tem que ter uma pessoa da sua confiança total do seu lado, né? Agora, por exemplo, e aí eu tô falando do parto normal, é lógico, ele é o mais indicado, mas eventualmente existe indicação médica de cesariana. O mais importante disso tudo é dar o tempo do bebê estar totalmente formado, é esperar o bebê bater na porta para sair, é você entrar em trabalho de parto, porque o que acontece? A gente tem em média 36 a 40 semanas para a formação total de um ser humano, que é muito complexo. Então cada semana conta e é completamente importante nesse processo. Inclusive porque a última parte que se forma é o aparelho respiratório. Quando você antecipa a saída desse nenê da sua barriga, você eventualmente encurta esse processo, que ele vai ter que continuar depois que o bebê nasceu. Então você entende a complexidade disso, né? Que assim, uma coisa é indicação médica, outra coisa é agendar parto, porque quer que caia em tal dia por causa da numerologia, porque não quer que caia no aniversário da tua mãe, etc. Né? Vamos focar naquilo que importa. Tudo bem, voltando agora para o assunto dos profissionais, então é importante que o obstetra esteja alinhado com, enfim, com o seu desejo, com a sua intenção. A maternidade idem. Hoje em dia tem muitas maternidades que tem, por exemplo, uma sala específica para parto normal, que na verdade não tem cara de centro cirúrgico, é um lugar um pouco mais humanizado, né? Na época que eu tive os meus filhos, o primeiro principalmente, isso não era tão comum. Tinha um outro lugar que eu marquei de visitar antes, e um desses lugares até tinha a estrutura, mas não tinha a mentalidade do parto normal. Porque a hora que eu cheguei para conhecer, a pessoa já quis agendar a minha cesariana. Eu falei, não, eu vou tentar parto normal. Aí eu ouvi, nossa, mas quantos anos você tem? 36? Ah, não vai dar. Acho que você não vai conseguir. Oi, né? E aí falaram, não, agenda, porque daí você consegue fazer cair perto do final de semana para o seu marido poder aproveitar melhor, parente poder vir, você consegue até fazer escova e unha. Veja bem, né? Qual é a prioridade, gente, quando você está tendo um filho? Pelo amor de Deus, eu já fui rapidamente embora. E então é importante a gente pensar tudo isso, porque, enfim, querendo ou não, a gente constrói aí toda uma expectativa e tem que estar todo mundo na mesma página, não é mesmo? Eu achei interessante também escolher o pediatra antes do neném nascer, né? Eu queria uma pessoa que tivesse um olhar de medicina integrativa, olhando o ser humano enquanto corpo, mente e espírito, uma pessoa
que tivesse comigo nessa jornada de tentar criar uma criança saudável, com foco na promoção da saúde, não em tratar sintoma de desconforto. Eu não queria um pediatra que ficasse dando remédio para o meu filho desnecessariamente, mas ao mesmo tempo eu queria uma pessoa que eu confiasse o suficiente para, se um dia ele me falasse tem que dar antibiótico, eu acreditar nele e dar o antibiótico, entendeu? E aí na época eu tive a indicação de um pediatra antroposófico. A antroposofia tem esse olhar mais integral sobre o ser humano, e eu fiz uma consulta com ele para conhecê-lo, gostei muito. Eu acho que eu estava entrando, acho que quando eu fez 36 semanas, porque como teoricamente a partir de 36 semanas o bebê pode nascer a qualquer momento, a gente sabe que tem casos de prematuros que nascem muito antes disso, mas em geral a gente trabalha com essa questão ali a partir das 36. Então quando eu estava entrando na 36ª, eu marquei a consulta, fui conhecer esse pediatra, gostei, foi muito interessante, porque inclusive quando eu tive o meu segundo filho, eu já tinha uma conexão com ele, eu trouxe ele para o parto. E para mim foi bem legal, eu acho que foi bem importante. Então, vamos para a dica 7. Siga a sua intuição e se proteja dos palpiteiros de plantão. Porque assim, é normal, quando a gente fica grávida, a gente querer ler um monte de coisa sobre o assunto, principalmente no primeiro filho. E a teoria, tem muita coisa que ajuda mesmo, mas o que vai fazer toda a diferença, na verdade, é a prática, né? E tem uma coisa que é legal, assim, só compartilhando, a hora que o neném sai da sua barriga e você põe ele no seu peito, tem uma conexão que é imediata, ela não é racional, entendeu? Você entende aquele ser e o ser entende você. Então é uma conversa sem palavras que só quem vivenciou isso consegue entender. Então muitas vezes tudo aquilo que a gente leu e pensou em fazer vai por terra a hora que você troca um olhar. Então você não precisa virar PhD e expert para ser mãe, é importante ter informação, não precisa de excesso de informação. É importante a gente só saber, para quem está ali na primeira viagem, que a partir do momento que você conta que você está grávida, vai aparecer um monte de gente querendo dar palpite na tua vida, e isso vai continuar depois que o bebê nasce, é uma falta de sossego. Então, cada um reage de maneira diferente a esse tipo de interferência externa, né? Eu ficava particularmente irritada. Então eu dei uma editada ali nas pessoas que realmente eu tinha interesse em saber o que pensavam, e nas outras eu fui dando um jeito de escapar, e às vezes eu dava umas diretas assim de que não vou conversar sobre esse assunto, vou mudar de assunto e não quero, e acabou, porque né, as pessoas têm que ter também um simancol, mas nem sempre elas têm. Então é importante a gente só saber assim, todo mundo só pensa no bebê o tempo inteiro e ninguém pensa na mãe, e além de tudo fica querendo atormentar. Então você não precisa ficar ouvindo demais coisa que você não quer, você tem o direito de colocar determinados limites com gentileza aí nessa história, né? Então vamos logo para nossa 8ª dica. Respeite o seu momento e acolha os seus sentimentos. Isso vale, lógico, para a gravidez inteira, mas aí eu acho que eu queria focar mais no pós-parto. Por quê? Porque quando o neném nasce, às vezes a gente tem uma necessidade de recolhimento que é muito importante a gente respeitar. Porque às vezes a gente é a incrível pessoa que interage com todo mundo e comunicativa e que está sempre se expandindo para fora, e aí a gente mesmo estranha essa necessidade de ter sossego nessa vida e de ficar um pouco sem pessoas, né? E a gente tem que respeitar, porque é uma fase, a gente tem que respeitar aquilo que a gente sente, né? Porque é tudo muito real, é uma fase de muita mudança, e os sentimentos, eles são às vezes contraditórios, porque ao mesmo tempo que tem toda a felicidade do bebê e tudo mais,
tem uma ansiedade de fazer as coisas darem certo, tem um medo de fazer coisa errada, tem uma certa angústia às vezes quando acontece alguma coisa, um choro de cólico, não sei o que, a gente acha que não está interpretando direito. Então é aquele mix de sentimentos que deixa uma sensibilidade à flor da pele e que às vezes a gente fica meio chorando, que chora sem motivo. E aí tem meio um agravante da situação física em si, porque assim, tudo tem motivo para acontecer. Tem outra revolução hormonal acontecendo quando o bebê nasce. Então nada é aleatório nessa fase. Então é importante a gente ter gentileza com a gente mesmo, de se acolher nesse processo, né? De respeitar aquilo que a gente está sentindo. Isso tem nome, sabia? Na época que eu tive meus filhos não tinha nome, mas agora tem, chama Baby Blues. Todo esse turbilhão de emoções que a gente sente nessa fase. E isso daí, à medida que a gente vai se adaptando a esse admirável mundo novo, isso vai amenizando, vai suavizando. Normalmente acontece num período dos primeiros 2 meses e as coisas vão se encaixando, né? É importante a gente aprender a diferenciar isso da depressão pós-parto, que atinge entre 20% e 25% das mulheres. E aí esses sentimentos do Baby Blues, eles têm uma cor mais forte quando é a depressão pós-parto, junto com outros sintomas também, que são uma tristeza profunda e inexplicável, um desinteresse por atividades cotidianas e até pelo bebê, e às vezes uma sensação muito forte de incapacidade de lidar com a situação. Então, o que você vai... essas últimas características são específicas da depressão pós-parto e tem 3 pontos que são muito importantes para fazer essa diferenciação. É a intensidade dessas sensações e emoções, a persistência desses sentimentos e também o tanto que isso interfere na relação da mãe com o bebê e da relação com ela mesma. A depressão pós-parto precisa de ajuda de um especialista. Então, diante dessa suspeita, é legal procurar um acompanhamento médico para enfrentar essa fase. E no final das contas, vai dar tudo bem. Quando a gente fala dessa questão do recolhimento, só compartilhando a minha experiência, assim, eu, por exemplo, não queria a gente numa visita na maternidade. Eu pedi para os meus amigos esperarem eu voltar para casa e me acomodar. Tem gente que não se incomoda e tá tudo bem, não tem certo e errado. Eu só tô falando que se de repente aquilo que você sentir não for parecido com o que a tua amiga sentiu, se ela fez festa na maternidade, tá ótimo se ela foi feliz assim. Mas tudo bem se você não quiser isso. Eu não queria, assim, a ideia de pensar numa almarada dentro do meu quarto brindando com uísque me dava calafrio. Entendeu? Então eu falei, eu não quero, não venha, por favor, não venha. Eu queria a minha mãe, né, a irmã ali, então ali escolhi ali algumas pessoas que realmente iam fazer a diferença, tá ali do meu lado. E não é que eu gostava menos dos amigos, mas não era o momento, só não era o momento. Eu tava querendo uma coisa, eu e o bebê. E aí deu tudo bem. Se alguém achou que eu fui meio chata, desculpa, a vida é assim mesmo, mas é um momento que é muito importante pra gente, né? Então são coisas que a gente pode querer, né? Determinadas coisas. E tem um ponto que eu também queria compartilhar com vocês que eu achei que foi muito importante para mim, foi uma dica desse pediatra antroposófico, que ele falou assim: a amamentação é um momento muito importante e muito particular, e é um momento privado. Então, escolhe um lugar para amamentar, né? E aí, lógico, pode ter exceções, mas principalmente nas primeiras semanas, mantenha esse lugar. Eu escolhi o quarto do bebê. Eu coloquei uma cadeira confortável. No começo eu achei que eu não ia precisar de nada de cadeira especial. Depois que você vê que você passa horas por dia lá, e de noite também,
Então é importante que tenha um braço para acomodar, para você encostar o cotovelo para botar a cabeça do nenê. Isso não é frescura, é importante. Você precisa apoiar suas costas, por isso que tem tanta poltrona de amamentação. Porque é importante que tenha um encosto mais alto, porque principalmente no meio da noite, a gente começa a cochilar, a cabeça começa a fazer assim. Então, se conseguir apoiar a cabeça, é importante. Então, você precisa apoiar o seu cotovelo. Tem umas almofadinhas que depois no segundo filho eu tive a almofadinha, foi bom também. Porque é só uma coisa para te deixar numa situação mais confortável, para aquele momento ser mais gostoso. Mas a gente tá falando de ter sossego, não da cadeira, né? Então, era no quarto do bebê. Ele me explicou que era importante eu não escurecer o quarto do bebê durante o dia, para eu dar, porque na barriga a cor é sempre a mesma. Quando ele sai da barriga, eu preciso explicar para ele o que é dia e o que é noite. Que de dia você dorme menos, de noite você dorme mais. Então, eu deixava durante o dia, não uma luz direta, mas eu fechava na hora de amamentar, na hora que ele dormia, uma cortininha ali, deixava meio uma penumbra, mas ele sabia que era dia. E eu não deixava ninguém entrar no quarto. Porque o que acontece? Pensa um pouco. O bebê, ele era alimentado pelo cordão umbilical, ele não tinha que fazer nenhum movimento para isso, era uma coisa automática. Aí ele sai da minha barriga, ele tem que aprender a mamar. E a hora que ele tá mamando, fica um conversando do lado, o outro rindo, a música tocando, o cachorro latindo. Quer dizer, é muita coisa para desviar a atenção dele. Então, eu falava, não, esse bebê precisa de sossego, né? Então, não interessa se estava a irmã que morava em outro país, se estava a mãe que mora em outra cidade, se era amiga querida que eu não via há séculos. Eu deixava o pessoal na sala, falava, gente, eu vou lá amamentar, já volto. Ah, não, mas a gente não, eu prefiro, é um momento nosso, fica aí conversando um pouco, entendeu? E aí ficava eu e o bebê. E assim foi, durante 10 meses, nunca com gente no quarto. E para mim foi ótimo, foi uma dica muito útil, né? Porque eu acho que é um momento que você precisa, a gente estava falando de atenção plena no momento presente, então foca naquilo que você está fazendo, né? Ali os dois, dá tudo certo. E vamos agora para a nossa nona dica. Crie uma rede de apoio, uma estrutura para o pós-parto. É importante você aceitar que você vai precisar de ajuda. A gente quer fazer tudo sozinho, principalmente no primeiro filho. E você acha que você vai conseguir e você não vai, tá? A gente precisa de ajuda, porque é muita coisa que tem que fazer, não é uma receita de bolo. Então tem gente que fala, nossa, então o bebê só mama e dorme. Pode ser na primeira semana, a partir da segunda os meus já não foram. Eles não dormiam tanto assim durante o dia, não sobrava tempo para quase nada, entendeu? E eles não gostavam de ficar muito sozinho no berço, não brincando só com eles mesmos, assim, enfim. E também a gente tem licença maternidade, então você sabe que vai durar 5 meses, aí você quer ficar mais com o bebê, enfim, não dá tempo de fazer meio nada. Então, essa rede de apoio são aquelas pessoas que vão te dar um suporte para você conseguir cuidar do bebê. Às vezes é quem vai te ajudar a arrumar a casa, às vezes é quem vai fazer a comida para você, né, porque às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É uma estrutura para quando você for voltar a trabalhar. Então é importante você pensar nisso antes. E pode ser o seu companheiro ou a companheira, pode ser a sua mãe durante algum período, a irmã ou a amiga de vez em quando, pode ser uma funcionária que você tenha confiança, mas é importante você pensar nisso, porque vai fazer diferença e porque você vai precisar, tá bom? Então, na verdade, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na verdade, eu tenho muito mais, né? O assunto mereceria um curso completo. Fica a dica. Mas hoje, como uma palestra, são essas 9 dicas que eu queria falar. Eu vou retomar agora as 9 para vocês, só pra gente ir relembrando rapidamente isso. Vamos lá. Resumindo. Dica número 1, se observe e escute o seu corpo. Número 2, priorize os alimentos de origem vegetal e comida de verdade. Número 3, inclua atividade física na sua rotina. 4, respire fundo e medite. 5, cuide do seu sono. 6,
Escolha profissionais que estejam alinhados com aquilo que você acredita. 7. Siga a sua intuição. 8. Respeite o seu momento. 9. Crie uma rede de apoio. Faz sentido para você? São várias dicas, mas são coisas de bom senso e que eu tenho certeza que vão te ajudar a ter uma gravidez e um pós-parto cheios de saúde e bem-estar para você e para o seu bebê. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu gostaria muito de continuar conectada com você. O meu Instagram é o @angelicabanhara. Vamos continuar por lá. Me manda uma mensagem no direct. E também aproveita para deixar a sua opinião aqui sobre esse vídeo. Conta o que você achou, compartilha com as suas amigas que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Um grande beijo!